Bueno, bendiciones. Graças, Senhor, por mais esse dia tão hermoso. De verdade, eu estou muito gozoso, muito dichoso. E, primeiramente, quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Antes queria ler aqui o Salmo de número 126, solamente 3 versículos. Incluso estava aqui na canção que diz: quando Jeová hiciere volver la cautividade de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de cántico, de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Bueno, esse versículo es algo muy fuerte en mi corazón, porque estávamos já planeando venir aqui, a La Palma, há alguns anos, e nunca havia dado certo. Pero graças, Senhor, que esse ano o Senhor nos ha concedido a oportunidade de poder estar aqui. Por isso que estou como os que sonham, e muito contento, porque o Senhor ha sido bueno, ha sido generoso para com nós outros. Queremos também, em nome de minha família, agradecer também a los pastores, Fred e Fernanda, por la oportunidade que nos ha dado de estarmos nesta manhã tão hermosa, tão bendecida. Confesso que se esta reunião tivesse acabado agora mesmo, já sairia de aqui com minha bendição, porque as alabanças ha sido algo ha sido tremendo. Pero claro, essas alabanças não ha sido para nós outros, sino para o Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Trago também de nossa igreja allí, Assembleia de Deus, de Girona, também um saludo a nossos irmãos de acá. Sei que não nos conhecemos, agora que estamos começando a conhecer, pero uma coisa sei que um dia vamos estar todos reunidos, adorando ao Senhor em las mansões celestiales. Isso não temos dúvida nenhuma. ¿Por quê? Porque quizás, há momentos em nossas vidas pensamos que estamos solos, pero não. A igreja do Senhor é grande, porque estamos esparcidos em los 4 rincones desta terra. Amém? Bueno, hermanos, me gostaria de ler aqui em Efésios capítulo de número 4. Não se preocupeis que não vou me alargar muito. Não sou de falar muito. Pero creio que Deus tem uma palavra para nós outros nesta manhã. Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Leyemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicitos
en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, cuando yo supe que iba a predicar ese domingo, empecé a orar y meditar y pedí que el Espíritu Santo alumbrara mi mente, mi corazón, para que el mensaje fuera de Él, no una ideología mía o un concepto mío. Y el Señor nos ha puesto en nuestro corazón ese tema de la unidad. Todos nosotros sabemos que estamos viviendo ya los últimos, quizás segundos, en la faz de esta tierra. Y a recordar que Jesús, en una cierta ocasión, cuando los discípulos se acercaron a Él, empezó a preguntar cuándo sería el fin de los tiempos. Y Jesús empezó a hablar acerca de lo que hoy nosotros estamos presenciando, ¿no? Terremotos, guerra, hambre, pestilencia y así sucesivamente. Pero el Señor Jesús dijo para los discípulos que todavía no era el fin. No era el fin. Entonces Jesús habló sobre una palabra y dijo: pero cuando llegar a apostasía, entonces llegará el fin. Cuando el Evangelio fuera predicado por todo el mundo. Y hoy, con el avance hoy vimos que com o progresso, com o desarrollo que hoje nosotros estamos vivenciando, hemos visto que el Evangelio se está esparciendo a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, incluso em lugares mais remotos, através de la internet, de muitos meios de comunicações. Pero claro, a igreja está passando por um momento de pruebas e que nós, como igreja, necessitamos seguir buscando a presença do Senhor. Claro que hoje nós estamos aqui oferecendo nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é nosso culto racional. Ou seja, estamos aqui e estamos conscientes porque hemos venido aqui. Pero sabemos que no mundo espiritual há uma guerra. E esta guerra não podemos vencer se não estamos ligados ao Espírito Santo. E aqui vimos que o apóstolo Pablo, al escribir la carta a los hermanos de Éfeso, ele habló aqui sobre um tema que é crucial para que a igreja se mantenha de pés. Claro que
o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, la parte B, o escritor disse que temos que poner la mirada para Cristo, que é autor e consumador de vuestra fé, de nuestra fé. Então, claro que a unidade de la igreja é um chamado bíblico fundamental para reflejar a Cristo en el mundo, ¿no? Fundamentada en la comunión con Dios y el amor fraternal. É o que hoje nós estamos aqui reunidos em amor fraternal, ¿no? Porque é uma missão da igreja. Porque se nós não estamos unidos, jamais lograremos, jamais venceremos. Porque o Senhor nos ha chamado para uma responsabilidade, para uma missão. Pero o que passa que nossa luta, ela não é carnal, sino espiritual. E claro, para que nós estemos preparados, é necessário nós buscar de Deus. É necessário nós sumergir a las águas, aleluia, espirituais, porque allí é onde o Espírito Santo se manifestará e nos capacitará e nos dará condição para discernir entre o bem e o mal. Porque existe coisas que são negativas, mas estas coisas só se pode discernir através do Espírito Santo, através deste ligamento, desse acercamento, desse compromisso para com Deus. E o apóstolo Pablo, ao escrever esta carta, ele sabia que havia uma necessidade, e a unidade é algo muito importante para que podamos cumprir com os propósitos de Deus aqui nesta terra. Pero claro, existe uma palavra que eu sempre digo que é algo muito negativo, que se chama distração, não? Quando muitos, na verdade, estão distraídos com as coisas do mundo, incluso coisas que aparentemente parecem ser de Deus e não é. Por isso que Pablo dizendo que eu, pois preso no Senhor, os ruego que andeis como é digno de la vocação que fuiste chamado. Isto significa que todos nós, como igreja, temos chamado. E claro, por termos esse chamado, provavelmente atrairemos a atenção de nosso inimigo, que é o diabo. ¿No? Então, temos que tomar muito cuidado, porque Deus nos ha unido através de Cristo Jesus. Queria aqui abrir um parêntese, não? Acerca de Jesus, não? Porque merece a pena nós sacrificar nossa vida por amor àquele que nos amou primeiro, isto é, a Jesus Cristo. E claro que esse Jesus vino para fazer algo que seria impossível a los ojos humanos. Seria impossível. Pero Jesus, com seu sacrifício que ele tuvo aqui, todos nós sabemos, porque todos nós hemos professado a ele, hemos decidido a segui-lo. Pero esse sacrifício de Cristo nos ha capacitado para podermos viver segundo a voluntade e segundo a lei de Deus. Pero claro, se não há unidade,
es imposible. Es imposible. Es imposible. Y Jesús, su sacrificio ha sido un sacrificio eterno. Hay algunos que dicen que el sacrificio de Cristo fue hasta la cruz. Y allí se terminó. Cuando Jesús dijo, está consumado. Pero el sacrificio de Cristo ha sido eterno. Jesús hizo una cosa que Él va a tener que llevar por toda la eternidad. Todos nosotros sabemos que Jesucristo es el propio Dios, ¿no? Y la Biblia dice que Dios miró para la tierra y no vio un justo que pudiera sacrificar, que pudiera cumplir con los propósitos de Dios, porque todos que Dios levantó fracasaron, porque eram pessoas limitadas, ¿no? Pero Jesús se ofreceu e assumiu uma responsabilidade que iba a custar por toda a eternidade. Se ofereceu e já sabemos que Ele, não, encarnou, não, nascido de mulher, não, tomou forma humana, não, e sacrificou sua vida para que pudéssemos viver em unidade. Pero lo que pasa que Jesús, quando vino a la tierra, Ele vino para uma missão e Ele cumpriu esta missão. Bueno, sofreu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou em um corpo glorificado. E Jesus, Ele no cielo tinha forma, porque Ele é Deus. Era o verbo, pero Ele era Deus. Jesus não era uma força, não. Ele era o próprio Deus. Pero agora Ele assumiu uma responsabilidade por mim e por ti. Pero Ele sabia que seu sacrifício seria eterno, porque Ele, sendo Deus, agora terá que viver por toda a eternidade em um corpo humano. Sim, um corpo glorificado, pero humano. Ele já não poderá sair deste corpo, porque Ele assumiu um compromisso. Quando chegarmos ali, veremos a Cristo glorificado, pero em um corpo humano. Assim como nós outros também um dia vamos receber um corpo glorificado, pero humano. Então o sacrifício de Cristo será por toda a eternidade, sendo Deus, pero vivendo por toda a eternidade em um corpo humano, pero ilimitado, porque Ele tem todo o poder, pero estará por toda a eternidade em um corpo humano. Todo isso Ele hizo por nós, por amor a nós. E agora, claro que é importante nós, como igreja, compreender que o Senhor nos ha chamado para vivimos em unidade. Según la Biblia, la unidad es la armonía, el acuerdo de propósito y el vínculo de amor entre los creyentes, más allá de ser una simple uniformidad. Es una conexión espiritual profunda que refleja la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Não? Estava vendo aqui a palavra que Fred estava falando aqui, pastor Fred, não? Que, claro, nós quizás temos alguns conceitos diferentes, não relacionado com a igreja, não? Porque professamos o mesmo Cristo, temos o mesmo credo religioso, pero quizás algumas coisas, pero vivimos em unidade. Porque vuestro pastor não é igual a vosotros, nem tampouco vosotros é igual.
Então, se há diversidade, cada cabeça é um mundo. Pero quando a igreja vive em unidade, o diabo não pode vencer. O diabo não pode jamais distrair, porque quando assumimos esta responsabilidade em viver em unidade, é onde o Senhor nos dá fortaleza e discernimento para compreender lo que é de Deus e lo que não é de Deus. Fijaos lo que sucedeu no céu. O diabo era um anjo de luz. Depois da Trinidade, o diabo era mais poderoso, pero ele começou a persuadir, e até essa parte dos anjos se foram com ele. Pero os demais não, porque os demais tinham um vínculo, tinham um acercamento. Eles tinham livre-arbítrio, pero eles viviam em unidade. ¿Entiende? Assim somos nós como a igreja. E a igreja, não? E a igreja é como um corpo. E o apóstolo Pablo compara os crentes com um corpo humano. Vimos que em 1 de Coríntios, capítulo de número 12, queria ler aqui rapidito, a partir do versículo 14. 1 de Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo 14, que diz: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy de cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Y claro, como cuerpo tenemos diversidades de funciones. Quizás algunos pueden pensar que sus funciones son inferiores a su hermano, a su hermana, pero en el reino de Dios las cosas no funcionan así. Lo que Dios quiere es que nosotros, como cristianos, estemos conscientes que tenemos que vivir en unidad. Hago aqui uma comparação muito simples. Não sei se há alguém aqui, se há, por favor me perdone. Por exemplo, quero dar aqui um exemplo, porque há muita gente que às vezes tem um conceito: mira, eu sou cristiano à minha maneira e eu não necessito congregar-me para ser parte do corpo de Cristo. Quando uno pensa desta forma, está totalmente equivocado. Um exemplo muito simples: onde estão meus pés? Onde estão vossos pés? Aqui. Verdade? Por que está aqui? Porque faz parte de tu corpo. É assim ou não? Não posso deixar meus pés ali, nem tampouco meus braços. Não posso, de maneira nenhuma. Imaginai vosotros, não? Se és, por exemplo, às 10 da noite, aqui é cemitério, não? Que agora não vem ali de Los Altos, eu sei, aqui não me recordo bem. Mas se de repente vosotros viera um homem que não tivera um pé, aí passando frente a um cemitério, lhe daria medo ou não? Eu penso que não, porque é normal ver uma pessoa sem pé. Agora, se de repente vosotros está passando aí, passando frente ao cemitério, um pé solamente caminhando, que vai passar? É estranho ou não? É estranho, ou não é capaz de sair correndo.
Não? É assim, não? Então, o que significa isso? Que uno não pode dizer que é igreja se essas pessoas não estão em unidade. Claro, unidade não quer dizer que todos pensam iguais. Porque se pensamos iguais, eu sempre digo para a igreja: se vosotros pensar como eu penso, há alguma coisa que está aí que não está bem. Que não está bem. Pero claro, a unidade nos ajuda a nos unirnos como igreja, a deixar nosso eu, a deixar nossos conceitos, nossa forma de pensar, para lutar em prós do Evangelho, porque somos membros, e provavelmente quando um de nossos membros se enferma, há membros que aparentemente parecem ser insignificativos, pero perde este membro e já verás o que vai passar. Echará de menos, porque o Senhor nos hizo completo, assim como a igreja. E a igreja como um corpo, não? É importante estarmos unidos e pedir que o Espírito Santo siga alumbrando nossa mente, para que podamos seguir colocando a mirada hacia Cristo. Hacia Cristo. E Pablo segue com esta mensagem. Imaginai vosotros que hoje nós conhecemos pouquinho a palavra, não? E às vezes sacamos algumas conclusões e pensamos que todo o que está escrito aqui ha sido fácil. E Pablo aqui, como prisioneiro de Cristo, porque a maioria de suas cartas ele estava em uma cárcere. E essas cárceres não eram como aqui em Espanha. Não era. Imaginai vosotros, há centenas de anos atrás, não era fácil. Pero essas pessoas eram pessoas convictas de seus chamados. E claro que naquele entonces, Pablo, por falar acerca deste tema, ele sabia que havia algumas coisas que se estava passando no mundo exterior e no mundo espiritual. E claro que se nós como igreja não estamos preparados espiritualmente, jamais poderemos discernir. Jamais. Então isso é importante, que a igreja não esté unida e viva em unidade. E Pablo tinha esta preocupação, porque ele sabia o que se estava passando naquele entonces, não? Incluso com alguns irmãos judeus, porque os irmãos judeus naquele entonces queriam que todos aqueles que se acercaram a Cristo, não, se circuncidassem, que eles cumprieran com os mandamentos. Então foi uma luta interna, externa e espiritualmente, porque tinha que explicar algo que já estava inculcado na mente de muitos cristianos judeus. Não era fácil para os gentiles, sim, pero para eles não. E muitos de eles estavam aí dentro da própria igreja e tentando implantar, injertar essas ideologias que quer ou não, é como se estivera abrogando lo que Cristo vino a hacer aqui nesta terra. E nós jamais podemos nos olvidar de lo que Cristo ha hecho por nós, este sacrifício eterno. Aleluia. E Ele hizo isso justamente para que nós pudiéramos também um dia termos este corpo redimido, este corpo glorificado. Aleluia. Passamos sim por algumas situações, não? Pero Pablo aqui, ele
motiva a los hermanos, o exhorta a los creyentes a esforzarse a mantener la unidad del Espíritu, ¿no?, en el vínculo de la paz, lo que implica dejar todo orgullo y egoísmo. Es fuerte, porque, claro, es muy fácil nosotros incluso disciplinar a nuestro vecino, a nuestro hermano, pero lo más difícil es nosotros disciplinar a nosotros mismos, nos autodisciplinar, ¿no? Porque aparentemente parece que somos perfectos, ¿verdad? Pero claro, yo me recuerdo de una hermana que ela se acercou a mim, estávamos aí lendo a palavra, que nós outros estamos aí com um tema, aí uma campanha de ler a Bíblia, não? 1 ano e meio mais ou menos, lemos aí um capítulo, outros capítulos todos os dias. E ela disse assim: mira, pastor Ronaldo, aqui há algo que não está funcionando bem. Isso que passa, irmã, é porque cada dia que leio a palavra, oro, é que me sinto uma desgraciada. Me sinto mal porque eu mirei para ela, reí um pouco, digo: mira, está bem, as coisas estão funcionando. Claro, claro, porque lo que pasa es que la palabra es como un espejo. É como um espejo, não? Recordar, não? Aqui nós outros que já temos aí mais de 50 anos, não? Não? Que como éramos antes, não? Nosso corpo aí todo, não? Eu pesava naquele então como 40 e pico quilos, minha esposa 43, hoje já estamos aí com 80 e pico, já é o doble. Muita coisa ha cambiado. Aí miramos no espejo aí, já miramos que aquela cara que era um pouquinho mais ou menos feia, pero agora já não temos mais aquela idade. As coisas vão cambiando, entende? Então se espejo, pero a Bíblia, ela é diferente, porque ela não solamente ensina lo que somos, como também ela tem um diagnóstico para nos dar uma juventude espiritual. Oh, há alguns que quizás hacen plástica, pero se nota. Há gente que se hace plástica para se sentir mais jovem, pero se nota, se nota. Eu tenho algumas canhas aqui, pero me puseram um shampoo aí e tal, e mira, pero não é negro assim. Não, estou confessando. Entende? Porque eu digo assim, porque os irmãos já me conhecem. Vosotros não, que estão me vendo pela primeira vez. Mira, passou 50 e vai cumprir Deus mediante 52 anos. Mira o pelo, não tem uma cana, não tem uma cana, tá? Pero não há solução, porque quero não vamos chegar à velhice. É um honor, não? Pero as coisas de Deus é diferente. É diferente porque ela nos hace nuevo em Cristo. Me recordo que Paulo, ele dizia que aunque su cuerpo externo se va se deshaciendo, todavía su cuerpo interior se renueva a cada día. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aleluya, 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 aleluya. Toda la honra. Entonces, claro que todo lo que tenemos que hacer por esfuerzo. No hay otro remedio. No hay. Hay algunas religiones por ahí que, bueno, pero seguir a Cristo es negar a sí mismo, ¿no? Y quiero o no, Jesús era un radical. Quem comigo não conta, esparrama. Para ele era assim, pero Jesús também era flexível, não com o pecado, sino com o pecador. Quando uno se arrependia, aí estava Jesus para perdonar e para transformar esta vida. Assim sucede com nós outros. Não nos olvidemos que somos igreja, e provavelmente todos que estamos aqui, todos temos um chamado. O Senhor não nos chamou simplesmente para quedarnos sentados em uma silla. Eu sempre digo, costumo dizer, que o culto de domingo não é simplesmente início de que vamos fazer ao decorrer da semana.
Porque venimos aqui simplesmente para agradecer ao Senhor, cargar as baterias para seguir fazendo e ir de Cristo, não? Estava vendo o testemunho de um irmão que foi agora em hospital. E alguém se lo dijo: mira, hermano, cuidado que essa irmã, essas pessoas são muito católicas. Ele foi, perseverou e essas pessoas aceitaram a Cristo como Senhor de suas vidas. Então, estamos vivendo tempos de desafios. Pero o desafio maior é nós mesmos. Porque queira ou não, alguém sempre vai querer que tu pares. A vezes com palavras persuasivas, quizás com propostas. Eu he passado por isso. Eu não tenho muita experiência, pouquita, mas é passado. Que se eu não tivesse perseverado, não estaria aqui. Porque algumas pessoas se acercaram a mim. Incluso disseram: mira, que estás fazendo tu aí? Tu vas quedar como estás aí sentado em uma silla. Vende para cá, porque aqui já te consagro a pastor. Assim diretamente. E disseram: mira, há alguns amigos aí, tu que está aí. E eu digo: não, me quedo aqui. Aleluia. Sentado em minha silla, pero perseverando, fazendo a obra do Senhor. Porque a mesa é grande, há muitos trabalhos. O Senhor não nos ha chamado para quedarnos aqui. Pero todos nós temos a liberdade de trabalhar em la obra do Senhor. Aleluia. Orando, evangelizando, intercedendo e assim sucessivamente. Aleluia. Pero é necessário que estemos conscientes que Deus nos ha chamado para vivermos em unidade. Somos diferentes, pero temos o mesmo propósito. Então temos que deixar essas coisas, não, que às vezes nos impedem que o ministério nosso desenvolve. Entendem? Então aqui há pontos claves sobre a unidade da igreja. Fundamento em Cristo. A verdadeira unidade não se logra buscando a unidade por si mesmo, sino buscando a Jesus e permitindo que seu caráter se desenvolve em nós. Que diz aqui em 2 de Coríntios, ou 1 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 16, que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem lhe instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Tu tens a mente de Cristo. Por isso que tu eres um blanco para o inimigo número 1 de Deus, que é o diabo. Então é importante estarmos conscientes de nossa chamada. Aleluia. E saber que essa chamada exigirá de nós sacrifício. Porque deixar Ronaldo al lado é muito difícil. Pero quando amamos ao Senhor, todo cambia. Todo cambia. Não? A recordar de Pablo em uma de suas frases que ele dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Isso quer dizer que ele deixou todo orgulho, todo o que ele havia aprendido, porque era um poliglota, um homem letrado, instruído, não? Pero ele deixou que Cristo vivera agora em sua vida. Cristo tem que estar no comando de nossas vidas. Aleluia. É onde quando deixamos que o Espírito empiece a obrar, quando Cristo passa a estar no comando de nossa vida, é onde o Espírito Santo empieza a obrar. Aleluia. É onde empezaremos a ver a glória de Deus se manifestando, porque às vezes vem dúvidas em nosso coração: Senhor, qual é meu chamado? Que tenho eu que fazer? Aleluia. Pero quando deixamos que o Espírito
obre, é onde Deus começa a abrir as portas. Aleluia. A coisa de Deus funciona assim. E todo é por fé. Porque se tu estás aqui, é por fé. É por fé. Porque a fé é algo que, queira ou não, confundem a las pessoas de afuera. A fé é algo que nós não podemos ver, pero temos a convicção que vamos lograr, que vamos alcançar. E sabemos que em Hebreus capítulo 11 versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé é impossível manter-nos na unidade. É impossível. Então vimos que o fundamento em Cristo é o mais importante, porque todos nós não estamos aqui por o pastor, sino por Deus. Porque se estamos por o pastor, vamos nos decepcionar. Sim, porque não é perfeito, assim como tu não és perfeito. Pero o que Deus vê é o que está dentro. Porque quer ou não, temos uma guerra espiritual todos os dias. Todos os dias. Guerras internas com nós mesmos. E sempre digo que um dos maiores inimigos é nós mesmos. É nós mesmos. A única pessoa que pode impedir de nós sermos bendecidos por Deus é nós mesmos. Porque se nós obedecemos, não tem nada para o diabo. Porque quando Jesus se acercou a Pedro, não? E disse: mira, Pedro, tu eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré minha igreja, e as portas de Hades não prevalecerão. Claro, vez criamos um conceito que quando Jesus disse essa promessa, é como se nós estivéssemos cerrando aqui a porta, colocando essas trancas, colocando candado, para que não é assim. Deus nos ha chamado nós outros para defensiva, senão para ofensiva, não? Senão para ofensiva. E a unidade nos ajudará a compreender os propósitos de Deus. A igreja, por mais que esteja nesse singular, é plural, porque a igreja são um grupo de pessoas que adoram a uma divindade. Isto é Deus. E nós outros aqui estamos solamente com um pensamento de adorar ao Senhor. Aleluia. Então, onde Deus começa a obrar, não? Então, claro que Ele nos ha chamado, não? E claro que nós como igreja temos que nosso testemunho, não, seja de exemplo a aquelas pessoas que estão entendendo. O testemunho evangelístico, não? A unidade visível da igreja é crucial para que o mundo creia que o Padre enviou a Jesus. E nós somos, por a graça, representante de Cristo. É o que diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Entende? Então, se nós temos essa chamada e uma responsabilidade muito grande. Aleluia. Então, é tempo de nós começar a poner a mirada hacia Cristo. Aleluia. Porque a distração está levando muitas pessoas a se rebelar contra Deus. Porque o Senhor nos ha chamado para lutar com Deus, não contra Deus. Aleluia. E vimos que a diversidade na unidade, apesar de sermos muitos membros, a igreja é um solo corpo em Cristo. Isso significa que o que tu haces, não, beneficiará a los demás. Não há para termos celo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Eu não tenho nenhum problema de ver que pastores estão prosperando, que têm megas igrejas. Estamos aí como Davi, cuidando de las ovejas que o Senhor nos ha dado e glorificando, porque Deus está levantando homens e mulheres para
trabajar en el reino de los cielos. Y para nosotros también es una alta ayuda, porque cuanto más cristiano, aleluya, más bendición tendremos aquí en esta tierra. Entonces todo lo que tú haces, aleluya, no solamente beneficiará a ti, como también a tu hermano. A tu hermano. E o essencial para a perseverança, a vida cristiana não está desenhada para aislamento. A unidade é vital para manter-se firme. Como havíamos dito ao princípio, que às vezes uno se aísla. Se aísla e não é assim. Cada membro tem uma função. E cada função é importante. Porque o reino de los cielos é totalmente al revés de lo que nós pensamos. ¿Tá? E assim eu digo, se tu queres ser maior no reino, que ser menor. Não? Que ser menor. Entende? Então o reino de los cielos é assim. Então não te preocupes. Porque quando se há sempre assim uma festa, aqui há algumas festas paganas, e às vezes nessas festas sempre os aficionados esperam as estrelas que vão cantar, mas eles nunca observam que por detrás dessas estrelas há pessoas que organizaram tudo um cenário. Entende? Às vezes eu não vê isto, simplesmente mira a estrela. Com Deus é diferente. Quizás pensas tu que estás escondido, pero Deus está te vendo. Deus está te vendo. Não te preocupes. Recuerda que sucedeu com Davi. Eram 8 irmãos. 8. E Deus disse assim: mira, eu he escogido um novo rei. He desechado a Saul. Outro rei segundo meu coração. E mandou a Samuel que fuera a casa de Isaí. E aí chegou, estavam os 7 irmãos aí, homens grandes, guapos, incluso de guerra. Tinha todos os requisitos para ser rei, porque o rei tinha que saber manejar uma espada, tinha que ter uma postura firme, forte, tá? Pero Samuel, que tinha intimidade com Deus, estava mirando o exterior, dizendo: mira, que essa seria Eliabe, seria isso aqui, tal. Eu digo: mira, a esse é desechado. É homem vê o exterior, pero eu vejo o que está dentro. Então, não te preocupes, que Deus vê o que está dentro de tu coração. Não te preocupes. E claro que quero não sempre proposta vendrá externamente para simplesmente para quitar tua atenção, para tentar te distrair. Pero temos que seguir colocando a mirada hacia Cristo. Aleluia. Isso é muito importante, não? E de repente, quando terminou os 7, Samuel perguntou: há mais alguém? Há mais algum filho tuyo? E digo: mira, aí filho menor aí. Era chaval aí de 1,65 m mais ou menos. Assim como o Fred. Tênis é 1,65 m, não, Fred, mais ou menos? 1,70 m tênis ou 1,68 m, o quê? Mais ou menos aí. Davi era um pouquinho mais. Era rubio, era de bom parecer, pero estava aí. Pero Deus estava vendo que ele tinha selo. Aunque cuidava das ovelhas aí, não? Era um homem valente, um homem que tinha afinidade com Deus. E é o que Deus está buscando, não? Está buscando homens e mulheres com o coração sincero. Deus não quer muito, Ele solamente quer nossa sinceridade. Aleluia. Não, Deus não está buscando aqui maestro ou pessoas que têm formação acadêmica, não. Pessoas simples. Porque se tu for a ver, não? Todos os discípulos, a maioria deles, eram pescadores. Na maioria. Pero Deus los levantou. E por a perseverança desses homens, hoje
estamos aqui. Aleluya. E agora toca a nós outros, não? O futuro de esta geração. Aleluya. E temos que seguir firmes, creyendo e confiando en Senhor, porque a su tempo o Senhor cumprirá com suas promessas em nossas vidas. Lo importante é pedir ao Senhor humildade, mansedumbre, paciência, amor, celo, não? Onde devemos manter celosamente a unidade do Espírito. Isso nos ajudará a crescer espiritualmente, se cultivamos essas qualidades que se encontram em nosso Senhor Jesus, porque todo isso Jesus tinha. O Espírito produzirá em nós e seremos empoderados para caminhar de uma maneira digna de nosso chamado e a buscar a unidade cristiana. E o resultado será uma paz visível que nos une a la sabiduría y la gloria de Dios en este mundo incrédulo. No es fácil, pero todo es posible al que cree. Amém? Vamos colocar de pé, por favor. Aleluya. Aleluya. Quem está disposto a seguir a Cristo? Quem está decidido? Aleluya. Imaginaos se nós outros nos unirmos. Claro, estou allá, pero sempre estou orando por vosotros. Sempre he orado, Senhor, miraria a igreja em La Palma. Fortalece, llena, Senhor, de tu poder e de tu Espírito. Aleluya. Pero temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu necessito ser lleno. Aleluya. Alabamos ao Senhor com gozo e com alegria, sentimos sua presença. Pero a palavra cambiará nosso caráter. A palavra nos dará fortaleza. A palavra moldeará nossa vida por completo. E chegará um momento em que as pessoas, aunque não tenham intimidade com Deus, não conozca a Deus, te mirará e eles vão ver ou vão notar uma diferença em tua vida. Não quero dizer que o Senhor nos ha chamado para sermos estrela, mas Ele nos ha chamado para sermos luz. Aleluya. E sal de la tierra. Aleluya. Que esta luz cresça cada dia mais em nossas vidas. E que podamos pedir ao Senhor que su Espírito nos llene de su graça, de su amor. Aleluya. Porque é o que nós necessitamos nesses últimos dias. E o Senhor quer que a igreja siga marchando, que a igreja siga adelante, não retroceda em nome de Jesus. Aleluya. Sigamos ponendo a mirada, repetimos aqui, porque o Senhor nos manda a dizer que temos que seguir mirando para Ele. Aleluya. Porque que o diabo quer simplesmente que ele quer que paramos, pero não podemos parar, porque temos uma missão da parte do Senhor. Aleluya. É de cumprir com o que Deus ha puesto para cada um de nós outros. Aleluya. Não te preocupes, que o Senhor te ajudará, o Senhor te llenará, o Senhor te fortalecerá e serás de bendição para esta terra, em nome de Jesus. Eu creio, porque vamos estar orando, aleluya, para que o Senhor siga alumbrando cada dia mais esse lugar, porque sei que o Senhor estará aqui.
Yo no tengo duda. Entré por esta puerta y he sentido que la presencia del Señor está aquí. Si yo no hubiera sentido, no hablaría, porque estoy delante del santuario y no tengo duda que Espíritu Santo está aquí. Todo lo que hablamos aquí, el Señor está aquí apuntando. Aleluya. Todo. ¿Entiende? Entonces es importante vivimos una verdad, porque esta verdad nos hará libre. Aleluya.